Olá, eu sou Sábio, sou colaborador aqui do canal do professor Jalbert, com mais uma aula do nosso curso de experimentos com o diodo. Na aula de hoje, a gente vai dar continuidade aos nossos experimentos com a curva característica do diodo. Na aula passada eu te mostrei como, a partir de um experimento bem simples, utilizando o LT-Spice, a gente conseguiu plotar a curva característica do diodo 1N4148, a gente plotou utilizando Octave, e hoje a gente vai realizar um experimento bem parecido, mas a gente vai plotar a curva característica utilizando o DC Sweep do próprio LT-Spice. Antes da gente ir para o experimento, eu quero pedir para que você curta o vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações para estar recebendo vídeo novo toda semana. Aqui no canal do professor Jalbert tem diversos cursos, cursos práticos, cursos teóricos. Te convido a visitar esses cursos, além que com sua curtida e sua inscrição, você está ajudando o canal a crescer cada vez mais, beleza? Aqui na descrição do vídeo você também vai encontrar um link para a comunidade do Telegram do professor Jalbert. O professor está sempre lá atualizando o canal com conteúdos exclusivos, então não deixa de conferir para estar recebendo esses conteúdos no seu Telegram, tá certo? Então vamos lá para o nosso experimento da curva característica do diodo utilizando o DC Sweep. Olha só, aqui eu estou com o diagrama do circuito que a gente vai montar. A gente tem aqui nossa fonte de entrada V1, nosso resistor com 220 ohms e aqui o nosso diodo, que nesse caso é nosso 1N4148. É um experimento bem parecido como o da aula passada, e a diferença é que na aula passada a gente manteve o valor da nossa fonte de tensão e a partir de uma tabela que eu mostrei, a gente alterava o valor da nossa resistência. E toda vez que a gente alterava esse valor, a gente media o valor da nossa corrente ID e da nossa tensão VD. Com todos os pontos, a gente fez duas matrizes lá no Octave e plotou a curva VD versus ID. Hoje, a gente vai manter esse valor aqui de resistência em 220 ohms e a gente vai alterar o valor da nossa tensão de entrada. Existe uma ferramenta lá na LT-Spice, que é o DC Sweep, que vai fazer essa variação para a gente. A gente vai configurar o DC Sweep para variar em uma tensão de 0 a 12 volts e lá na LT-Spice ele vai mostrar o comportamento da nossa saída para a variação dessa tensão aqui. No caso, a gente vai configurar para que ele plote a curva ID versus VD, que é a curva característica do nosso diodo. Vamos lá então para o LT-Spice. Bom, aqui no LT-Spice o procedimento é bem simples. A gente vem aqui em New Schematic, seleciona componente, a gente procura por voltage, que é a nossa fonte de tensão. A gente seleciona aqui o nosso resistor, aperta Ctrl R para rotacionar, seleciona aqui o nosso diodo, a gente deixa o nosso diodo nessa posição aqui. E por último, ground, que é o terra do nosso circuito. Pronto, com todos os nossos componentes, a gente utiliza a ferramenta Wire e faz as ligações entre eles. Com as ligações feitas, a gente agora altera os parâmetros de cada componente. Aqui no nosso resistor a gente coloca 220. Aqui no nosso diodo, clica com o botão direito, Pick New Diode, e seleciona o diodo 1N4148. E aqui a nossa fonte de tensão V1, a gente vai utilizar o DC Sweep para fazer a variação de 0 a 12 volts. Mas para que o DC Sweep inicie sem erros, a gente precisa colocar um valor qualquer aqui na nossa fonte. A gente coloca aqui 1 volt, por exemplo. Ok, nosso circuito está pronto. Por questão de organização, eu sempre gosto de puxar um wire aqui da tensão que a gente vai medir, nesse caso é VD, clicar com o botão direito em Label Net, digitar aqui VD para informar, para a gente ficar mais organizado que aqui é nossa tensão VD, a tensão em cima do nosso diodo. Agora a gente vem aqui em Run, muda para a aba DC Sweep, o nome da nossa fonte que vai variar é V1, o tipo de varredura é linear, valor inicial 0, valor final 12, e o incremento a gente pode colocar 500 M, que são 500 mV. Clica em OK e pronto, nosso circuito está sendo simulado. O primeiro passo após a simulação é colocar aqui no nosso eixo X a nossa variável VD. Por definição, a simulação é iniciada com V1 sendo o nosso eixo X. Então a gente clica aqui com o botão direito e aqui a gente troca V1 por V, abre parênteses, VD, fecha parênteses, OK, e está aqui no eixo X agora o nosso VD. Para visualizar a corrente, a gente vai colocar a corrente aqui no nosso eixo Y, a gente vem aqui em cima do nosso diodo, vai aparecer aqui
esse ícone aqui de um alicate e um perímetro, a gente clica e pronto, está aqui a nossa corrente ID no nosso eixo Y. Eixo Y a gente tem ID, eixo X a gente tem VD. E o gráfico ID versus VD é o gráfico da nossa curva característica aqui do nosso diodo 1N4148. A partir aqui da nossa curva característica, a gente consegue notar que nossa VD1, nossa tensão de condução do diodo, é aqui próximo de 600 mV, é a tensão onde nosso diodo começa a conduzir, e a gente nota que essa curva é bem parecida com a curva que a gente plotou na aula passada utilizando o Octave. O que significa dizer que a gente utilizou corretamente aqui o DC Sweep no LT-Spice e plotou a curva ID versus VD, a curva característica, do nosso diodo 1N4148. Bom, então esse foi o nosso experimento de hoje. Hoje eu te mostrei como a partir de um pequeno experimento a gente pode plotar a curva característica de um diodo utilizando o DC Sweep do LT-Spice. A gente plotou a curva característica do diodo 1N4148. Espero que você tenha entendido todos os conceitos. Espero que essa aula tenha te ajudado de alguma forma. Se ajudou, não esquece de comentar aqui embaixo. Se ficou alguma dúvida, também comenta aqui embaixo para a gente poder interagir com você. E é isso. Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bons estudos e até a próxima aula.